Em um mundo onde heróis são reverenciados e assassinos são temidos por todos, um jovem chamado Akira é invocado junto a seus colegas para derrotar o Rei Demônio. E enquanto todos acreditam que apenas o herói especial, com status absurdamente elevados para o seu nível, o nosso assassino oculta um grande segredo de que, na verdade, a classe de assassino é muito mais poderosa do que a de herói. Não esqueçam de dar aquele like, comentar "Eu amo gatos" para dar aquele engajamento. Episódio novo de animes da temporada. Toda noite chuvosa no telhado de um castelo, um assassino se preparava para matar a sua vítima. Ao checar a fiação de sua lâmina, ele sentiu uma presença estranha. Ao virar para trás, havia um homem no topo do castelo. A princípio, ele julgou ser um colega assassino comum. Porém, quando olhou para o seu rosto, viu que se tratava do assassino silencioso. Mesmo pressentindo que ele não era páreo para o assassino silencioso, ele não recuou, afirmando que não poderia abrir mão de seu alvo. Rapidamente, ele começou a correr em cima do telhado, demonstrando sua velocidade. Ao arremessar suas kunais, o assassino silencioso as absorveu e desviou de maneira fácil e poderosa. Frente a frente, os dois correram um contra o outro sem hesitar. Armados com espadas, o assassino silencioso se mostrou ser bem mais ágil e poderoso que seu adversário, que em um golpe preciso, teve sua espada arremessada para o alto. Desarmado, ele tentou utilizar sua kunai novamente para dar o golpe final. Sem êxito, o assassino silencioso viu a oportunidade e foi para as costas dele. Depois de muitos golpes, ele continuou resistindo tanto que pôde, mas ao ser destruído pelo assassino, a sua espada, que ainda estava no céu, caiu de volta em seu peito. Ao finalizar seu adversário, o assassino silencioso desceu para o quarto de sua vítima para matá-la sem piedade. Na escola, alunos conversam sobre treinamento de espadas, até que um deles avista Akira, que está lendo em seu celular. Ele é interrompido por um colega que pergunta se ele também gosta dessas coisas de Isekai. Akira responde que gosta de tudo que ele pode ler de graça. Ele mostra ser um aluno introvertido que não gosta muito de chamar atenção. Os alunos que o avistaram afirmam nem lembrar de que ele era da turma. Akira, ao ouvir a conversa dos alunos, admitiu estar impressionado que vieram falar com ele na escola, já que ninguém o notava. De repente, um borrão escuro surgiu no teto da sala. Dele saíram diversas linhas que cercaram todo o chão que os alunos pisavam. As luzes ficaram roxas e logo Akira percebeu que era um tipo de portal. Futuramente, ele descobriria que se tratava de um círculo mágico que os teletransportou para um palácio, em outro mundo. Ao chegar lá, os alunos ficaram confusos com o que estava acontecendo. Um homem velho de barba branca que utilizava um monóculo abriu os portões da realeza dizendo que Vossa Majestade queria falar com eles. Uma menina se questionou achando que se tratava de uma fantasia, mas logo foi interrompida pelo velho que pedia silêncio. O rei apareceu e disse aos alunos que eles estavam em um mundo chamado Morrigan, e o reino que eles se encontravam se chamava Hetis, a maior nação do continente humano. Os alunos questionaram o rei pela expressão reino humano. Ele explicou que seu mundo estava sob ataque de demônios e revelou que somente um herói de outro mundo tem poder de derrotar o Lorde Demônio, o mais forte deles. Akira logo viu a similaridade com as histórias de Isekai, o que o deixou mais animado. O homem, então, disse que eles iriam identificar o herói entre os alunos, o que os deixou surpresos. O que eles deveriam fazer é pôr a mão em uma bola de cristal que se encontrava no centro do palácio. Um aluno correu desesperadamente para ser o primeiro. O homem velho deu as instruções, dizendo que para descobrir a classe dele, ele deveria dizer status mentalmente. Para sua surpresa, surgiu uma folha mágica que indicava que ele não era o herói. Porém, o homem velho falou para ele que, mesmo não sendo o herói, ele possuía boas estatísticas que poderiam o transformar em uma lenda. Enquanto os alunos passavam, o homem indicou que, mesmo sem tocar na bola de cristal, eles poderiam ver suas estatísticas sozinhos, ao falar status mentalmente. O colega de Akira afirma ser um mago de vento e pergunta qual é a sua classe. Akira diz ser da classe dos assassinos. Seu colega disse que tal classe combina perfeitamente com ele. Akira analisa suas estatísticas sozinho, ao falar status mentalmente, e ele percebeu que seus poderes eram bem superiores aos de seus colegas. Então finalmente é revelado o herói, seu nome é Sato. O homem velho revela que as pessoas possuem cerca de 500 de poder, porém o herói possui o dobro disso. Mesmo assim, Akira ainda está impressionado com a sua capacidade. Seus poderes são estranhamente altos para um assassino. Ao ser chamado para revelar suas estatísticas para todos, ele hesita por elas serem muito anormais. Utilizando seu poder de ocultar presença, ele fica invisível. Seu colega que está do lado dele não o vê, e ele consegue passar despercebido. A realeza dispensa os alunos e fala para eles descansarem em seus quartos.
Ao andar no corredor, Akira olha para o teto e repara em câmeras vigiando os alunos enquanto eles caminhavam. Então ele suspeita da realeza estar escondendo algo. Mal sabia Akira que estava sendo observado por um dos guardas reais. Akira está em seu quarto e logo nota que seu quarto não está limpo, o que o deixa mais confortável de saber que ninguém irá entrar ali para a limpeza. Ele recebe algumas roupas e afirma que precisa coletar mais informações. Ao ir para fora, ele nota que seus movimentos estão aprimorados e que ele está com uma capacidade física melhorada. Ele nota um barulho estranho vindo de dentro do palácio e ativa um modo de ocultar presença. Lá, ele ouve o rei conversando com a princesa sobre os alunos. Ele diz que é de extrema importância que os alunos não tenham acesso aos arquivos do castelo, porque eles não podem saber demais. Akira observa eles de perto, mas eles não notam por ele estar invisível. Porém, o rei sente uma presença estranha, mas releva por não ver ninguém. No dia seguinte, na parte do almoço, Akira está comendo enquanto fica oculto. Ele reflete se deveria contar o que sabe para seus colegas. De repente, Sato levanta e começa a falar com os alunos, dizendo que como agora eles possuem capacidades melhoradas, eles deveriam ajudar o povo daquele mundo. Ele afirma que eles deveriam lutar contra o Lorde Demônio para salvar aquele povo dessa ameaça. Os alunos compram a ideia, o exaltam e se animam, mas Akira sabe que a realeza não é confiável. Saran Mizurai, cavaleiro comandante de Hetis, é o líder do treinamento dos alunos. Ele diz que testará a capacidade de combate deles e a coragem. Akira ouve de longe e se pergunta o que deveria fazer sobre isso, então ele resolve ir atrás de mais informações. Ao começar o treinamento, Saran passa o comando para seu companheiro Gilles, que é pego despercebido. Ao sair, ele dá a entender que queria fazer algo mais importante no momento. Akira está caminhando à procura de algo, mas é interrompido pelo Saran. Mesmo com seu poder ocultar presença ativo, ele é percebido pelo cavaleiro, que pergunta se algo está o incomodando. Akira, assustado, se pergunta se desativou seu modo oculto, porém Saran diz para ele que a habilidade ainda está ativa, de maneira sarcástica, e afirma que os olhos dele são místicos e percebem diferenças de temperatura. Akira já se prepara para o combate, porém ele hesita quando Saran diz que não vai contar para o rei ou para a princesa, e pergunta se ele está do lado deles. Saran diz que para os cavaleiros também é uma situação complicada, porém ele avisa para não contar nada ao rei. Os dois sentam para conversar. Saran pergunta se ele quer ver os arquivos secretos do rei. Akira diz que sim, pois não entende nada sobre este mundo. Saran pergunta qual o nível da sua habilidade de ocultar presença. Akira diz que está nível máximo, o que impressiona Saran, mas o resto das suas habilidades está no nível 1. Saran oferece ajuda a Akira, dizendo que pode auxiliá-lo a aumentar o nível de seus poderes, e também diz que não há nada demais nos arquivos do rei. Akira mostra estar entusiasmado com esse mundo que ele só via em ficção, mas não podia perder o foco em voltar ao seu mundo normal para sua família. Ele pergunta a Saran se ele sabe como voltar. Saran diz não saber, porém, de qualquer maneira, para concluir esse feito, ele tem que ficar mais forte. Para voltar ao seu mundo, ele precisa estar vivo. Saran oferece a ele a oportunidade de ajudá-lo a se tornar um excelente assassino. Akira desconfia de coisas de graça, então Saran estabelece uma condição, dizendo que Akira tem que retribuir contando coisas do mundo dele. Saran afirma ser ávido por novos conhecimentos, então os dois estabelecem uma parceria. Saran ensina Akira sobre o mundo atual, dizendo que além de humanos e demônios, possuem elfos e homens-fera, que vivem em continentes separados. Os dois seguem para um treinamento de habilidades, e Saran diz que para aumentar o seu nível de classe, é preciso matar monstros. Após Akira contar um pouco de seu mundo, Saran diz que achou fascinante veículos de metal voando pelo céu e placas que transmitem informações para todo mundo, coisas que para Akira são apenas comuns, mas que ele está começando a sentir falta. Gilles e Saran estão conversando em uma sala de aula. Gil disse que o progresso dos alunos é satisfatório, porém sua carga de trabalho aumentou por não possuir mais o apoio de Saran, que está focado em Akira. Saran disse que as histórias do mundo de Akira são divertidas, e além disso, afirma que a habilidade de ocultar presença de Akira está no máximo. Gilles se impressiona, falando que apenas o primeiro herói conseguiu esse feito. Akira aparece no meio da conversa e apresenta um livro, dizendo que tem entrado furtivamente nos arquivos todas as noites para ler, e encontrou um livro específico que o assusta. Saran diz que o livro contém informações para um golpe de estado, por isso ele diz que é um pouco assustador, e que o mesmo escreveu e colocou disfarçado como livro de receitas para escondê-lo, mas já esperava que o Akira iria encontrar. Saran diz que o rei acabou perdendo a sanidade e está disposto a pagar um preço terrível para mudar as regras desse mundo, e eles não podem tolerar isso.
Porém, os cavaleiros possuem uma dívida com a família real. Akira disse que ao ler o livro, notou que Saran busca um fim pacífico para o reinado, e que seria mais fácil se Akira simplesmente já tivesse o matado quando teve a chance, já que ele não possui vínculos com esse mundo. Saran disse que Akira fez a escolha certa de não matar, pois o fardo de matar alguém é pesado, e mesmo a classe de Akira sendo assassino, ele não é obrigado a matar ninguém. E também ele disse que se ele quer voltar para o mundo dele, ele não deveria derramar sangue. Akira concorda, dizendo que sua família ficaria decepcionada se ele fosse um assassino. Saran deixa explícito a admiração que sente por Akira e suas decisões. Ele se mostrou ser um homem que não se deixa levar pelos outros, e apenas o homem forte tem essa capacidade. Saran deseja que Akira o ajude a completar o seu golpe antes de voltar para o mundo dele. Akira diz que irá pensar. Ao passar um mês de treinamento, os alunos irão para um grande labirinto chamado Kantinen. Eles são ovacionados pelos cidadãos como heróis. Akira olha de longe na multidão e vê uma menina que está o encarando. Rapidamente ele se teletransporta para trás da garota e pergunta por que ela o encara. A menina diz que eles são tratados como heróis, mas não sabem o que foi sacrificado para trazê-los a esse mundo. Akira questiona ela sem saber de sacrifício algum, mas ela dá as costas, dizendo que tem a impressão de que não será a última vez que eles irão se ver. Chegando ao labirinto, eles são repletos de armadilhas e monstros para batalhar. Cercados, Akira diz para Saran que é hora de recuar. Saran concorda, pegando sua espada e jogando seu poder destrutivo, matando os monstros que se encontravam no caminho. Ao subir as escadas, eles se deparam com mais um grupo de monstros. Sato, ao se lembrar de uma granada que afasta monstros, tenta utilizá-la para derrotar eles, porém ela não possui efeito algum, e um minotauro os ataca. Akira, ao ver essa situação, tenta pular em cima do minotauro e enfiar a espada na cabeça dele, porém sua espada quebra. Akira recua, o grupo parece perdido. Sato se pergunta quem irá salvá-los, sendo que ele está machucado. Akira diz que eles não precisam de heróis e podem salvar a si mesmos. Ao perceber que Sato se encontrava estranho, Akira entendeu que ele tinha sido amaldiçoado. Na hora ele chama uma desencantadora que remove a maldição. Para se salvar e salvar o grupo, Akira diz para Saran que quer tentar um golpe específico. Saran concorda e eles se preparam para a execução. De repente, uma luz aparece em cima do Minotauro e uma rajada de poder é lançada sobre ele. Atrás dele, Akira se prepara para a magia. A habilidade de Akira se chama Magia das Sombras. Ele abre uma sombra embaixo do Minotauro, que tenta escapar, mas é atingido por espinhos negros e puxado pela sombra de Akira. Com a ajuda de Saran, Akira consegue concluir o seu feito. Saran reconhece seu belo trabalho, dizendo que foi por causa de Akira que eles conseguiram sair vivos. Saran disse nunca ter ouvido sobre esta habilidade bônus que o Akira executou. É muito poderosa, mas também difícil de controlar, pois consome muita energia. Ele é alertado para apenas usá-la quando for necessário. Saran dá de presente uma katana para Akira, que questiona o porquê de não dar para o herói. Saran diz que o herói já tem a sua espada sagrada e que o rei notaria se ele carregasse a katana, pois ele roubou do arsenal real. Akira pergunta qual o nome da katana. O nome está próximo ao punho, em uma linguagem que não é possível ler. Na lâmina está escrito que ela pertencia ao deus da lâmina noturna, e uma mensagem nela diz: "Espero que isso chegue até você, meu sucessor, e o oriente em sua hora de necessidade", o que desperta curiosidade em Akira e Saran. Saran diz ter ideia de quem jogou a maldição em Sato, a princesa. Akira vai atrás dela e encontra ela fazendo outra maldição dentro de seu quarto. Ele entra pelas janelas e corta o cristal amaldiçoado no meio. A princesa pergunta quem ele é e como ele ousa entrar nos aposentos dela sem permissão. Ele diz que ela não é nada além de uma bruxa que usa maldições para controlar as outras pessoas. Ele questiona o porquê, e ela diz que tudo que faz é pela majestade. Akira questiona o porquê de seguir suas ordens, mas ela continua afirmando que faz de tudo pelo rei, então ele vai embora. Akira diz a Saran que ele estava certo, e era a princesa que estava fazendo as maldições. Ele pergunta se Akira deixou a princesa ver seu rosto. Ele diz que sim, e que desejava saber o que ela estava fazendo, mas não conseguiu uma conversa decente. Saran reforçou que nesse ponto ela era apenas uma marionete do rei, e Akira deveria descansar por hoje, mas não no castelo, pois a princesa iria começar a amaldiçoar todos, exceto o herói. Porém, como Akira possui um status desconhecido, ela não conseguiria o controlar, o que resultaria apenas na morte dele. Akira pergunta a Saran se ele vai o punir por ter mostrado o rosto, mas Saran releva, dizendo que todos temos nossos impulsos quando jovens.
o que leva Akira a admirar sua maturidade, dizendo que deveriam existir mais adultos assim no mundo dele. Saran brinca dizendo para Akira o levar quando for embora, pois ele adoraria conhecer o seu mundo. Ao amanhecer do dia, Akira, dormindo na floresta, escuta barulhos vindo do palácio. Ele vai em direção aos alunos e Satou o chama, perguntando onde ele estava. Akira pergunta o que está acontecendo. Ele responde que o motivo da confusão é sobre o comandante Saran. Desacreditado, Akira corre até o corpo de Saran, que tinha uma adaga fincada em seu peito, a mesma adaga que Akira quebrou na cabeça do Minotauro. Todos eles acusam Akira de ter matado o comandante, por causa de seu sumiço naquela noite. Akira suspeita que a maldição da princesa tenha pegado todos. Satou o defende, dizendo ser muita imprudência acusá-lo daquilo. O rei disse que por ter supostamente matado Saran, Akira irá enfrentar a justiça e a punição. Ao ser encurralado pelos guardas, ele usa sua habilidade de ocultar presença e some. Invisível, ele vai até Giles para obter informações, que diz para ele que o comandante, na verdade, foi morto pelos assassinos pessoais do rei, os Corvos da Noite, e que eles também estão atrás de Akira. Saran sabia que isso poderia acontecer e deixou separado para Akira o que ele necessitava para ir embora. No palácio, a princesa e o rei conversam. O rei se decepciona por Saran ter caído tão facilmente. A princesa diz que terminou de aplicar as maldições em todos, exceto no herói, e bastava apenas uma justificativa para declarar guerra ao continente leste. O rei manda os Corvos da Noite matarem Akira. Ao fugir para o labirinto que eles se encontravam antes, ele lembra de conversas que teve com Saran antes de sua morte. Saran dava dicas para ele, caso ele precisasse fugir, indicando-o para ir à masmorra, pois não há melhor lugar para se esconder do que lá. Ele também alerta que lá o acesso para a água é limitado, o que torna necessário um planejamento antes de ir. A masmorra é o melhor local para aumentar o nível de classe, pois quanto mais fundo você vai, mais fortes os inimigos que você enfrentará. Ao ouvir essas dicas, Akira questionou Saran do porquê as pessoas desse mundo não irem à masmorra para aumentar o nível delas. Ele respondeu que a masmorra é perigosa e nem mesmo ocultar presença de Akira funcionará com inimigos com olfato e audição bons. Porém, se Akira conseguir aumentar suas habilidades de assassino, poderá mascarar o seu cheiro, passos e até mesmo o calor de seu corpo. Mesmo sendo uma missão difícil, Saran afirma que tudo vale a pena. Quando você atingir nível de classe 100, você desbloqueia uma habilidade especial que garante te ajudar a sobreviver nesse mundo. Mas antes de ir à masmorra, Saran disse para Akira ir novamente para o labirinto Cantinem, no qual eles tinham ido no treinamento, derrotar os chefes que ele encontrará a cada 10 andares. Após entrar na câmara do chefe, Akira sabe que não existe mais saída, até que um esteja morto, e assim que concluir esses feitos, ele verá um grande crescimento nas suas habilidades. Akira segue os conselhos de Saran. Na batalha contra o chefe no labirinto, ele recebe um golpe nas costas que o machuca. Porém, ele está muito determinado a voltar à sua casa e vingar o comandante. Mesmo apanhando, ele vai com tudo e usa sua habilidade de magia das sombras novamente, a habilidade que ele tinha utilizado no treinamento, e consegue derrotar o chefe. Ferido e cansado, ele desmaia após a habilidade, e então uma luz aparece sobre ele, e uma voz fala que ele agora está em modo de recuperação, e que a cura exigirá o uso de reservas de mana de emergência. No palácio, os alunos discutem sobre derrotar o Lorde Demônio. Satou demonstra estar muito ansioso para derrotá-lo, mas os alunos não. Eles ainda estão em choque com a morte de Saran, que para eles foi morto por Akira. Satou percebe seus colegas um pouco estranhos, e nota que se tratava da maldição que a princesa havia jogado, a que o Giles tinha mencionado para ele. Já que seus colegas não aceitam ir com ele, ele está disposto a ir sozinho. Ao dizer isso, ele se impressiona ao ouvir do lado da sala colegas dizendo que o acompanharão. Então eles saem do palácio em busca do Lorde Demônio. Do lado de fora, Satou pergunta a seus colegas o porquê que eles aceitaram vir com ele. Então ele descobre que uma das integrantes do grupo era Desencantadora, que ao sentir que seus colegas estavam sendo amaldiçoados, os livrou da maldição. Um deles, chamado Asahina Kyozuki, também diz que suas ações provavelmente levaram a isso, pois ele se lembra vagamente de quebrar cristais em uma sala desconhecida, com uma katana que ele não tem ideia de onde veio. Giles os observa de longe, orgulhoso sabendo que executou as ordens do comandante Saran com êxito.
ele deseja boa sorte aos heróis do outro mundo. Asahina pensa em Akira, dizendo que precisa encontrá-lo, mostrando que eles já se conheciam no mundo original, e mesmo amaldiçoado, falhou em defendê-lo. Ele tem lembranças do passado, onde ele conversava com Akira e descobria que suas irmãs eram amigas. Akira brinca, dizendo que não quer que sua irmã descubra as coisas que os irmãos mais velhos preferem manter em segredo. Ao acordar no labirinto, Akira mostra ter tido lembranças de Asahina também. Akira espera que ele esteja bem e sua família não esteja preocupada com ele. Ao levantar, ele percebe que não está com dor, e logo estranha, pois tinha finalizado sua luta há pouco tempo. Ele analisa suas estatísticas e percebe que elas aumentaram muito após a batalha. Ele pensava que tinha quebrado suas costelas, que o veneno tinha se espalhado pelas suas pernas, porém ele se encontrava em ótima forma. Sua magia das sombras saltou 2 níveis após usar ela apenas uma vez, e estava aprendendo a controlar melhor essa habilidade. Mesmo sem entender muito bem o que estava acontecendo, ele segue em frente. Nos corredores do labirinto, ele se depara com um slime vindo em sua direção. Após cortar o slime, um corpo feminino sai dele e cai desacordada no chão, revelando uma mulher loira com roupa branca. Logo Akira vê que se tratava de uma elfa por causa de suas orelhas. Encantado, ele afirma ser o rosto mais bonito que ele já viu. Ao se deparar nessa situação, Akira pensa em utilizar uma habilidade estranha que ele possuía, chamada Olhos do Mundo. Mas ele hesita, a habilidade parece ser muito perigosa e ele evita usá-la. A elfa finalmente acorda. Akira pergunta como ela está. Ela responde que está bem. Como a habilidade de Akira permite ver o mundo de maneira absoluta, ele consegue ver o HP da elfa, que perdeu apenas 2%. E ele também descobre que ela possui essa habilidade, o que resultou em uma troca de informações espirituais. A elfa pergunta onde eles estão. Akira responde que é o 75º andar do labirinto de Cantinem. Ela pergunta o que Akira está fazendo no labirinto. Ele diz estar lá para subir de nível. Akira sabe que ela viu seu nome pelos olhos do mundo e a chama de mal educada por não ter perguntado. Com febre, ela desmaia em cima de Akira. Ao acordar, a elfa está do lado dele, que a ajuda a se tratar. Ele dá alimento e auxilia ela. A elfa vê o número 69 escrito nas paredes e questiona Akira do que se tratava. Não é o que você está pensando. Ele diz que sempre anota para não se perder nos andares. Akira, tendo afirmado estar no 75º andar anteriormente, diz para ela que desceu para pegar mais água. Ela questiona Akira se ele tocou em lugares errados ao carregá-la. Ele diz que não e a manda dormir. A elfa diz que é da realeza e demonstra estar grata pelo Akira ter feito tudo isso por ela. Ao perceber que a elfa dormiu, ele também descansa com seu detector de perigo ligado. Ao acordar, os dois seguem o labirinto. No 80º andar, mesmo curada, a elfa continua a seguir Akira. Ele questiona do porquê. Ela diz que está seguindo a mesma direção. Ao atravessarem o portão da entrada da câmara do chefe, eles se deparam com um vento forte, revelando um dragão azul que lança chamas sobre eles. Os dois correm rapidamente. Akira usa sua habilidade de ocultar presença, mas mesmo assim, o dragão percebe e o golpeia quando ele tenta atacar. Ele deixa claro para a elfa que agora ela vai se proteger sozinha. Ela diz que mesmo ele tendo força sobre-humana, não precisa da proteção dele. A elfa diz que o dragão está rastreando a mana de Akira e o manda espalhá-la pelo ambiente. Uma missão que para Akira parece impossível. A elfa tenta conter o dragão usando seus poderes de gravidade, mas ela não consegue. Akira, impaciente, ao ver o dragão se aproximando para atacar, pula em cima dele e finca a espada no olho do dragão, que cai no chão. De repente, uma luz branca reluzente surge do dragão, o transformando em um gato, que possui um brasão em sua testa e um pelo escuro. Os dois ficam confusos. A elfa diz que ele ainda está vivo e possui a habilidade extra de metamorfo. A elfa diz que Akira teria muito mais dificuldade de lidar se fosse um dragão de verdade, e que se tratava de um monstro chamado Gato Negro. Akira pergunta como a elfa descobriu tudo isso. Ela diz que utilizou as habilidades do Olho do Mundo, e perguntou se Akira não utilizava também. Ele diz não ter controle pelo seu nível ser baixo, mas ela diz que ele está apenas rejeitando a habilidade. O Gato Negro então acorda, dizendo que para brincar com eles, virou um dragão que viu uma vez, mas exagerou na diversão. Akira fica impressionado com a capacidade do gato de falar. Ele afirma ter sido criado pelo Lorde Demônio, e não se compara com esses monstros que agem puramente por instinto e é uma fera com alta inteligência. A elfa diz de maneira sarcástica que ele mesmo disse ser inteligente.
Akira responde: tem gente assim. O gato negro, diminuindo Akira, diz o que um pirralho com menos de 100 anos de idade saberia. Ele responde dizendo que o gato fala de maneira snob e que deveria reconhecer a sua atual situação, estar machucado demais para se mexer. Akira o ameaça com sua kunai, mas antes, o gato negro diz ter uma mensagem do Lorde Demônio, o chamando para Volcano, a terra dos demônios, e dizendo estar esperando em um castelo, nas profundezas do lugar. Akira pergunta ao gato como o Lorde sabia dele e como sabia que ele viria ao labirinto, mas o gato diz não saber e ser incapaz de compreender os grandes pensamentos do Lorde Demônio. Ao terminar, o gato diz que sua missão está completa e que Akira poderia o matar. Mas Akira recusa, dizendo que mesmo os monstros sendo considerados inimigos, ele ainda não acredita fielmente nessa história de que demônios são maus. Então o gato pergunta o porquê de Akira não querer o matar. Ele responde que ama gatos e não tem motivo para matar um gato com um pelo tão lindo. Além do mais, ele podia se comunicar com o gato, diferente dos outros monstros. O gato então diz que Akira pode ridicularizá-lo quanto quiser, mas ele realmente prefere ficar preso na câmara do chefe e morrer de fome? Akira então pergunta ao gato se existe algum jeito de burlar, e a elfa diz que existe uma forma chamada Pacto com o Monstro. Se ele fizer da fera seu familiar, ela não será mais o chefão. Mas o gato diz que isso é apenas teoria, e que o ritual exige que o mestre tenha um controle de mana exemplar, diferentemente de Akira, que é inexperiente. A elfa lembra Akira de seus feitos, e acredita que ele possa conseguir, e apenas um primeiro herói foi capaz de derrotar um monstro daquela forma da qual ele tinha feito, e que também ele é perfeitamente capaz de iniciar o ritual, mas ela não garante que dará certo. Akira pergunta o que aconteceria se ele falhasse. O gato então responde que um deles irá morrer, talvez até os dois. Akira aceita o risco. O gato não parece ligar se um deles vai morrer, e Akira diz não gostar desse pensamento do gato, de indiferença entre a vida e a morte, o que o deixa muito irritado. O gato diz apenas que não tem nada a ganhar em ficar vivo. Eles então iniciam o ritual. Akira pede as instruções para a elfa, que diz para ele dar um nome ao gato. Akira o chama de Noite devido ao seu lindo pelo escuro. Em seguida, ele deve pôr a mão sobre o Noite e canalizar a sua mana para dentro dele. Mas antes, sem querer desencorajá-lo, Elfa disse que não há mais como voltar depois disso. Ou eles unirão as almas, ou morrerão. Akira, confiante, diz não ter a intenção de morrer. Ele se concentra e, ao canalizar a sua mana para dentro de Noite, ele se encontra em um cenário de mar agitado, que de repente se transforma em uma queda ao ar livre, em cima de uma cidade destruída e repleta de caos. De cima, ele vê Noite atacando inocentes. Em uma tentativa de impedir, ele é atingido por uma rajada de poder saindo da boca de Noite. Após cair, Noite o desafia, dizendo para que o mate. E se sua alma perecer aqui, seu corpo será apenas um cadáver que se move. Matá-lo é a sua única maneira de sobreviver. Akira recebe um golpe forte que o faz sangrar. A elfa, vendo seu corpo por fora, percebe que ele está passando por problemas. Ele reage aos golpes de Noite, que defende facilmente e contra-ataca com suas garras. Mas antes mesmo de acertar Akira, ele se joga em suas garras propositalmente, entregando a sua vida. O gato não entende o porquê de Akira ter feito isso, e diz que tudo o que ele precisava fazer era matá-lo. Agora ele se encontra com uma garra atravessada em seu peito, mas mesmo assim, ele diz que não o mataria, e que sabe que Noite não queria realmente o matar. Noite afirma ser um monstro, mas Akira o refuta e pergunta se existe alguma regra que diz que os monstros precisam matar outras raças. Ele responde dizendo que não há uma regra, e sim um instinto. Ter inteligência não anula isso. Porém, Akira sabe que Noite está cansado de viver assim, e diz que tudo está bem e irá cuidar dele. Agora, Noite possui a capacidade de alterar seu tamanho, tanto para pequeno, de gato doméstico, quanto para seu tamanho grande e imponente. Akira acorda e vai checar se está tudo bem com Noite. Pondo a mão sobre ele, desacordado, o brasão que se encontrava na testa de Noite brilha na mão de Akira, mostrando que o ritual tinha dado certo, e o brasão, que antes era vermelho, se torna amarelo. Ao acordar, o gato diz possuir interesse em ver aonde a vida de Akira o levará. Agora, Akira é oficialmente o mestre de Noite, que o jura fidelidade e irá contar com ele. A elfa finalmente revela seu nome, Amélia, e se apresenta ao Noite, que diz que como amiga do seu mestre, possui o seu respeito. Um círculo mágico aparece no chão. É a saída. O labirinto concorda que Noite não é mais o chefão dali. Porém, eles tiram um tempo de descanso, como Noite ainda é incapaz de se mover e precisa se recuperar, para depois prosseguirem. Enquanto isso, Sato e seu grupo estão em uma terra chamada Yamato, no continente.
Fundada por um herói de algumas gerações atrás, eles fazem uma pausa para comer. Impressionados com o lugar, ficam felizes de terem acompanhado Sato. E Yuki diz adorar a atmosfera Edo do lugar, enquanto Shiori diz que pode pegar seu wasabi, e se alguém estiver sobrando, deve dar tudo a ela. Então Sato diz que eles precisam conversar, pois estavam ficando com pouco dinheiro e precisavam achar trabalho. Então é dado a ideia deles virarem aventureiros, já que já tinham conhecido muitos lugares vindo para Yamato. Eles então decidem conversar com muitas pessoas e comprar alguns livros, para obterem mais conhecimento daquele mundo. Ao ser questionado sobre voltar para o mundo original deles, Sato disse que a maneira mais rápida é derrotando o Lorde Demônio. Como o rei e a princesa os invocaram, eles devem saber uma maneira de voltar, então se eles se tornarem verdadeiros heróis, talvez possam negociar com a realeza. Eles concordam em conseguir o máximo de conhecimento e dinheiro possível e partir para o continente demoníaco. Asahina diz que antes de partirem, eles devem se juntar primeiro ao Akira. Segundo ele, eles possuem altas chances de o encontrar nessa cidade. E sua habilidade de intuição diz que Akira é muito mais forte que todos seus colegas. Seria perigoso desafiar o Lorde Demônio sem ele. Mesmo com essas afirmações, o grupo continua a duvidar de Akira, dizendo que ele pode ser o assassino de Saran, mas logo Asahina desmente dizendo que era apenas um efeito da maldição da princesa. Yuki diz que ele não teria capacidade de lutar em equipe, por ser extremamente separado de seus colegas. Sato concorda com Yuki, dizendo que mesmo o conhecendo desde o jardim de infância, não o cumprimenta. Asahina não consegue discordar, pois sabe que Akira não liga para trabalho em equipe. Eles deixam claro que somente a espada sagrada do herói pode matar o Lorde Demônio, o que tornaria necessária a cooperação do grupo. Porém, Akira não ligaria para isso, já que há uma diferença de poder entre ele e seus colegas. Sato diz que eles só deveriam pensar em formar uma equipe com Akira quando eles forem igualmente fortes a ele. Todos concordam em ficar na cidade, mas somente enquanto os monstros da área forem adequados ao nível deles. No meio da floresta, Amélia aparece correndo, fugindo de um grupo que a caçava. Ela recebe uma flechada na perna, o que a dificulta em sua fuga, mas ela não desiste e continua. Ao se encontrar cercada em um penhasco, ela pergunta a quem estava caçando ela o porquê. Em resposta, a elfa que está caçando ela pergunta o porquê dela ainda estar viva. Prestes a ser atingida com as flechas, ela consegue utilizar seu poder de gravidade para cair do penhasco e se salvar. Ao acordar na beira da praia, se levanta e segue sua jornada. Ao se deparar com um slime escuro, ela foi engolida. Após isso, ocorreu seu encontro com Akira no labirinto. Tudo isso ela contava a Akira Noite, enquanto eles estavam descansando. Noite se impressiona, pois sabe que slimes não costumam engolir pessoas, e também por Amélia ter escapado de ser engolida. Amélia diz ser grata ao slime, pois conheceu Akira por causa dele. Akira disse que ela deveria voltar para sua terra natal e acertar as coisas. Porém, ela disse que jamais voltaria para sua terra natal, pois não possui mais um lar. É descoberto que quem queria assassiná-la era sua própria irmã, e que ela não consegue resolver as coisas justamente por isso. Mas Akira diz que por serem uma família, há mais chance delas darem um jeito. Ele lembra de sua irmã, e tem flashbacks de entregar um presente a ela, um celular novo, que ao invés de agradecer, se sente mal por ele estar trabalhando excessivamente e aparentar estar com muito sono, dizendo que não quer que ele compre as coisas se forçando a trabalhar mais. A mãe de Akira chega e diz para Yui, sua irmã, que é apenas um presente e ele fez isso por ela. Ela agradece de forma engraçada, dizendo que vai deixar passar dessa vez. Então Akira diz a Amélia que é normal existir brigas na família. Ela pergunta se Akira sente falta delas. Ele diz que sim, mas que tinha uma missão a cumprir antes de revê-las. Akira diz que em seu mundo ninguém nunca o notou, e que até faz sentido ele ter uma habilidade de ocultar presença. Porém Saran o ensinou a sobreviver e o notou, mas foi assassinado. Isso mostra o ódio e o desejo por vingança se manifestando em Akira. Junto a isso, ele se culpa dizendo que Saran estaria vivo se não tivesse se envolvido com ele. Enquanto ele diz essas palavras, seus poderes fogem do controle. É nítida sua sede de sangue. Ele afirma que só sairá daquele mundo após vingar Saran. Após se descontrolar, ele pede desculpas para Amélia e Noite, que dizem conhecer Saran, que é bastante famoso entre os cavaleiros. Ao perceber que pesou o clima, ele tenta amenizar pegando sua luva e batendo perto do chão. Noite, instintivamente, tenta pegar batendo sua pata e pergunta o que Akira tá fazendo. Akira diz que brincava daquele jeito com os gatos do bairro dele. Amélia, animada, diz querer brincar também. Noite diz, até você, Amélia.
Amélia e Akira começam a fazer carinho em Noite. Akira diz querer provar para Noite que não estava brincando quando disse que gosta de gatos. Amélia também. Noite diz para Akira levar isso a sério e revela que se um deles morrer, o outro também morre, pois suas almas estão ligadas. Porém, há um ponto positivo. Eles podem se comunicar pela mente, não importa a distância. Akira, brincando, diz que é bem mais prático do que celulares. Amélia diz ter inveja, dando a entender que ela queria juntar seu espírito com Noite, mas ela sussurra que na verdade queria se juntar a Akira. Akira não ouve de primeira, mas ela não repete. Preparados para entrar no círculo mágico, Akira pergunta para Noite onde o portal irá os levar. Noite não sabe e diz que nos tempos atuais, apenas alguns demônios sabem criar e operar círculos mágicos. Amélia disse que o círculo de teleporte azul claro leva a pessoa para onde ela deseja ir, e se as 3 pessoas usarem apenas um, ele responderá ao desejo de uma delas. Akira entende que é uma aposta e não dá para saber onde eles vão parar. A Amélia diz que não importa para onde eles vão, contando que ela esteja junto com ele. Os dois se encaram por um instante, mas Akira brinca dizendo que ela precisa dele para conseguir comida. Então eles entram no círculo mágico. Ao entrar, Akira se questiona, pensando na possibilidade do seu desejo de voltar para casa se tornar realidade pelo círculo, mas ele mantém o foco, descartando imediatamente o pensamento, alegando que ainda não pode realizar seu desejo. Ao serem teletransportados, eles se deparam com uma árvore imensa, que Noite chama de árvore sagrada. Então eles percebem que foram para o lugar desejado por Amélia, no continente chamado Forest, a terra dos elfos. Mesmo indo para um lugar longe, Akira diz não ser um lugar ruim. Desesperada, Amélia diz que não queria voltar para lá ainda. Enquanto isso, em cima da árvore, um elfo mira o seu arco e flecha em direção a Amélia e dispara. Ela é salva por Akira no último segundo, que parte para cima do elfo, e antes mesmo que o elfo pudesse reagir, ele já estava rendido. Akira, com sua kunai no pescoço dele, diz para ele não se mover, ou irá ficar sem cabeça. Eles descem da árvore e Amélia reconhece o elfo chamado Lian Gladilus, que veio investigar o brilho estranho que surgiu causado pelo círculo mágico. Lian, se referindo a Amélia, diz que encontrou uma criminosa que abandonou sua terra natal, e deixa claro que ela não é mais uma princesa naquela terra. Antes de concluir sua fala, ele recebe um golpe de Akira que o desmaia. Akira diz que odeia caras que falam coisas que não foram pedidas. Amélia agradece a Akira, mas eles percebem que já estão cercados por elfos. Sua irmã Kilika aparece e diz estar impressionada com a coragem de Amélia por voltar lá. Kilika chama sua irmã de filha de praga e diz que ela pagará pelos seus crimes. Um flashback na história de Amélia mostra sua vida de princesa. Enquanto ela caminhava no campo, guardas a seguiam. Ela pede para continuar o caminho sozinha a partir dali. Eles não a deixam por questão de segurança. Ao olhar para a floresta na frente dela, ela vê sua irmã Kilika fazendo seu treinamento com seus soldados. Ela desarma os 3 facilmente, mostrando uma habilidade extraordinária. Amélia, encantada com as habilidades de sua irmã, diz que ela é bem mais incrível e se aprimora a cada dia. O guarda ao lado diz para Amélia: por mais impressionante que Kilika seja, é você quem liderará nossa nação, princesa. Ela se sente insuficiente para o trono, tendo em vista que sua irmã possui habilidades bem melhores que a dela. Enquanto Amélia passa por situações difíceis, sua irmã debocha, demonstrando sua crueldade. Ela declara que Amélia cometeu um crime imperdoável, por isso a verdadeira governante era ela, a princesa Kilika. Todos se viram contra ela por causa de sua irmã. Voltando ao encontro entre as duas, Amélia pede para que Kilika a deixe ir, porém Kilika recusa, ofendendo ela. Akira a defende, pedindo para que Kilika tenha cuidado com as palavras. Ela pergunta quem era Akira e o porquê dele estar defendendo uma criminosa. Ele diz ser apenas um assassino de passagem que conheceu ela recentemente. Kilika diz que ao ter machucado Leon, a lista de crimes da Amélia aumentará. Confuso, Akira questiona quais crimes Amélia fez. Kilika responde dizendo que sua irmã a deu veneno disfarçado de poção de cura, e ninguém se safa ao fazer mal à realeza, mesmo sendo da realeza. Amélia contradiz dizendo que realmente era uma poção de cura. Kilika se ofende ao ser acusada de estar inventando tudo isso. Ela caminha em direção a Akira e o agradece por ter trazido uma criminosa fugitiva. Chegando perto, ela olha nos olhos dele, usando sua habilidade hipnotizante. Amélia fica extremamente enfurecida, dizendo que Akira tem o direito de decidir como agir ou sentir. Ela exige que Kilika desfaça a hipnose. Kilika recusa o pedido, dizendo que nada que ela diga vai apagar o que ela fez. Mas, para surpresa das duas, Akira não foi hipnotizado. Ele disse para Amélia se acalmar que seus poderes não o atingiram. Noite diz que a hipnose não funciona com alguém de nível muito mais alto e que possui habilidades de controle mental. Kilika não consegue acreditar que Akira é mais forte que ela.
Ele pede para que ela tire as acusações falsas contra sua irmã. Ela então perde a paciência por perceber que eles não acreditaram nela, chamando seus soldados para matar Akira. Ao se preparar para usar suas habilidades, Akira hesita ao ouvir Eldarion, pai de Amélia e de Kilika, falando para eles abaixarem as armas. Ele pergunta a Kilika o que está acontecendo. Ela não imaginava que seu pai voltaria da inspeção tão cedo. Ao notar que todos os soldados a protegem dizendo que ela está certa e é culpa da Amélia, Eldarion percebe que Kilika utilizou sua habilidade de hipnotizar eles. Eldarion manda Kilika desfazer a hipnose e diz que ela receberá a punição mais tarde. Ele caminha até Akira e Amélia e diz que ela compensará o mal que fez, e manda Akira ir embora, pois outras raças não devem entrar nessas terras. Ela discorda de seu pai, ameaçando ir embora com Akira. Ele, enfurecido, afronta ela, gritando que não é permitido fazer isso, e que ela irá suceder e liderar o reino assim que sua hora chegar. Akira corta ele, dizendo que Amélia tem o direito de fazer o que ela quiser. Em resposta, Eldarion diz para ele ficar fora disso e o chama de forasteiro. Akira diz que por ele ser forasteiro, ele não precisa obedecer a Eldarion, e também pode defender Amélia à força, ameaçando puxar sua espada. Lian acorda após ser desmaiado, pedindo desculpas pela situação vergonhosa. Eldarion pergunta se foi pelas mãos de Akira que ele desmaiou. Ele confirma. Então Eldarion percebe que Akira não blefa ao dizer que usará sua força se for preciso. Nesse caso, Eldarion sugere um duelo, no qual o vencedor terá a palavra final. Kilika lutará como sua representante. Conforme a tradição dos elfos, o duelo será realizado na árvore sagrada. Enquanto caminham em direção ao duelo, Amélia pede desculpas a Akira por ter envolvido ele nisso. Ele diz para ela não se preocupar, que ele é responsável pelas próprias ações. Ele aproveita a oportunidade para perguntar o significado da ofensa filha da praga, que sua irmã tanto a chamava. Ela explica que a lenda dos elfos diz que se entre gêmeos, um deles não se parecer com os pais, ela será uma filha da praga, que só trará calamidade para sua terra. Akira pergunta se Amélia é irmã gêmea de Kilika, mas logo é cortado por Noite, que pergunta se essa lenda de matar filha da praga já não tinha sido esquecido há tempos. Ela diz que sim, mas por não compartilhar a cor do cabelo e os olhos dos pais, a chamam desse nome. Evidentemente, Kilika chama sua irmã assim apenas para incomodá-la, enquanto Akira diz achar o cabelo e os olhos de Amélia muito bonitos. Kilika e Akira estão frente a frente preparados para começar o duelo. Noite pergunta a seu mestre se ele não vai usar a habilidade de ocultar presença. Ele responde que não, pois a batalha não fará sentido se ele não mostrar uma vitória clara e decisiva. Amélia sussurra para Akira que ela é a melhor espadachim do povo elfo, mas ele não demonstra muita preocupação. Do outro lado, Eldarion diz para Kilika não o decepcionar e cumprir seu dever como alguém da realeza. Prestes a começar, Kilika pergunta a Akira se ele acredita poder vencer ela sem utilizar sua espada. Ele então diz que seria muito perigoso, pois correria o risco de matá-la. A batalha começa, mesmo Kilika sendo muito habilidosa, Akira ainda leva vantagem, desviando de seus golpes. Akira agradece por Amélia ter demonstrado ficar furiosa e apoiar ele de verdade, e deixa claro para ela que após vencer Kilika, ela estará livre para fazer o que desejar. Enquanto eles batalham, Noite e Amélia discutem sobre as habilidades de cada um. Ela diz que a magia do tornado é a única que Kilika dominou e pode utilizar. Já desestabilizada emocionalmente, Kilika é completamente dominada por Akira, que pergunta se ela não pode fazer as pazes com Amélia. Kilika diz que não irá fazer pazes com alguém que tomou tudo dela. Em seguida, totalmente controlada pelas suas emoções, ela explode e vai com tudo para cima de Akira. No meio dos golpes de vento jogados por ela, Akira pede para a Noite proteger Amélia, que a qualquer momento pode acabar se machucando pelo descontrole de Kilika. Enquanto luta, Kilika lembra de seu passado quando era criança. Amélia era enviada dos deuses e a escolhida para ser princesa. Isso nitidamente incomodou Kilika, que começou a invejar sua irmã desde cedo. Desde o dia que Amélia foi declarada herdeira do trono, todos pararam de se importar com Kilika. Em meio aos ventos fortes, Lian chega com um ramo da árvore sagrada, que possui poderes de purificação, e entrega nas mãos de Amélia. Amélia então joga o ramo para cima, trazendo de volta todos os soldados que tinham sido hipnotizados. Ao recuperarem a consciência, todos reconhecem Amélia como sua princesa, o que aumenta ainda mais o ódio de Kilika. Vendo o descontrole de Kilika, Akira percebe que vai precisar utilizar sua magia das sombras para salvar a todos. Então ele joga a magia contra ela, que tenta resistir usando sua magia de vento, mas não consegue. A magia de Kilika está prestes a consumir ela, então ele intervém para não matá-la. Ao invés das sombras consumirem ela, retornam para ele mesmo.
Então ela percebe que Akira hesitou em matá-la e parte para o ataque pensando ter uma chance, mas é arremessada para longe por Akira. Ele diz entender a dor de Kilika e tenta consolar, falando que o que ela diz é mentira. As pessoas prestam atenção nela e a admiram, mas ela insiste em não acreditar nas suas palavras e nas de Amélia, e pede logo para declararem a sua punição. No momento que ela diz isso, seu pai responde dizendo que quem deveria ser punido era ele, e Amélia não tirou nada dela. Foi tudo culpa dele. Kilika, confusa, diz a seu pai para parar de falar bobagens. Porém, ele mostra que, na verdade, a Kilika estava sob efeito de uma habilidade de esquecimento. Ao libertá-la dessa magia, ela lembra de quando ela era criança e estava motivada a aumentar sua força e suas habilidades. Então ela vai para a porta do labirinto e cogita entrar para treinar suas habilidades até o 3º andar. Porém, uma pessoa misteriosa a entrega uma espécie de esfera e promete que isso vai invocar monstros perfeitos para ela subir de nível rapidamente. Ao chegar no labirinto, ela joga essa esfera no chão, que faz inúmeros monstros bem mais fortes que ela nascerem. Desesperada, ela tenta fugir, mas os monstros a perseguem para fora do labirinto. Determinada a enfrentá-los para defender o seu povo, ela se distrai ao ouvir o chamado de Leon, que dizia para ela se proteger. No momento em que Leon chega perto, ele é atingido por um monstro que atravessa sua barriga. Ele morre ali mesmo. Seu pai revela que para salvar Kilika desse trauma, fez ela esquecer da sua morte, pois a culpa estava tomando ela completamente. Felizmente, Amélia aprendeu a criar 2 habilidades mágicas, gravidade e ressurreição, e ressuscitou o Leon. O sentimento de rejeição que Kilika sentiu foi porque todos sentiam medo de que ela descobrisse a verdade. O clima se tornou de tensão, e até mesmo seu pai teve que esconder isso dela. Seu pai disse que se ela provasse ser digna da realeza neste duelo, ela poderia ter mantido a cabeça erguida sem depender da hipnose. Tendo essa confiança, ele poderia revelar a verdade para ela. Porém, ele acabou tendo que revelar a verdade de uma maneira inesperada. Leon disse que queria separar as duas antes que o ódio de Kilika crescesse mais. Por isso, ele ajudou a exilar a princesa Amélia. Mesmo achando que Leon estava hipnotizado, ele havia sido curado por uma folha da árvore sagrada, o que o tornava imune à hipnose. Os esforços incessantes de Kilika para melhorar impressionaram Leon, que não conseguiu se obrigar a impedi-la. No final de tudo, Kilika percebe que ela confundiu consideração com negligência e que colocou toda a culpa em sua irmã, por algo que ela tinha consertado. Sua irmã, mesmo assim, demonstrou ter compaixão e a perdoou, dizendo que a considera incrível, gentil, atenciosa e de coração puro, e finalmente as duas fizeram as pazes. Após isso, Eldarion fez uma festa de boas-vindas para Akira, Amélia e Noite, e deixou claro ser um homem de palavra, libertando Amélia para fazer o que bem desejar. Eldarion questiona Akira sobre qual será o seu próximo passo. Ele diz que irá em direção ao continente dos Homens-Fera, pois seu familiar diz que é o lugar perfeito para adquirir e fazer manutenção de armas. Após a festa, Akira e Amélia se encontram a sós. Ela diz a ele que irá para onde ele for e que eles ficarão juntos para sempre. No dia seguinte, na Terra dos Elfos, Akira, Amélia e Noite se despedem da realeza. O clima era calmo, o vento soprava entre as árvores gigantes e a luz atravessava as folhas, deixando tudo com um brilho. Antes de partirem, o Eldarion se aproxima e explica que está acontecendo uma onda de sequestros pela região. Ele havia acabado de voltar de uma inspeção pessoal sobre o assunto. Eldarion mostra estar preocupado, com medo de que algo aconteça com a sua filha, e por isso ele ordena que alguns soldados acompanhem o grupo até a saída do território élfico. Durante o caminho, Akira percebe que Noite ficou bem inquieto na presença dos elfos. Noite comenta que poucas pessoas aceitam demônios e monstros, e por isso ele precisou fingir ser apenas um gato doméstico. Ele também explica que seus olhos e ouvidos ainda estão ligados ao Lorde Demônio, por isso ele precisa manter o seu comportamento, mas garante que isso não interfere em nada do que ele faz, deixando claro que não tem qualquer intenção de trair o Akira. Akira responde dizendo que se um dia houver alguma batalha entre ele e o Lorde Demônio, Noite pode escolher ficar ao lado do Lorde, mas Noite revela que o próprio Lorde deseja ver o Akira pessoalmente. Amélia comenta que talvez o Lorde só queira ser amigo dele, e Noite concorda dizendo que é possível. Afinal, o que Akira fez na última batalha com certeza chamou a atenção do Lorde Demônio. Ninguém mais usa magia das sombras e o Akira não só domina, como até se veste com ela.
Ele diz que só fez aquilo no calor do momento, porque teve medo da magia engolir a Kilika. De repente, Akira sente algo estranho e grita para a carruagem parar. Sua habilidade de detectar presença captou algo vindo da floresta. Logo em seguida, de longe, vozes surgem entre as árvores, dizendo para ninguém se mexer, pois estavam com uma refém. Os sequestradores mandam que todos se amarrem uns aos outros. Mas quando percebem Amélia, ficam eufóricos por terem capturado uma princesa elfa. Eles dizem que será uma grande oferta para o Lord Gran, o rei deles. Em silêncio, Akira ativa um modo oculto e em questão de segundos derruba todos eles com facilidade. Depois de prender os sequestradores, ele começa a interrogar um deles, perguntando quem é esse Lord Gran e se é ele quem está por trás dos sequestros. Eles acabam revelando que Gran é um membro da realeza em Uruk, a maior nação dos povos fera, um homem poderoso e perigoso que estaria ordenando os sequestros para expandir o seu domínio. Akira então manda os soldados de Eldarion voltarem, levando os sequestradores presos. Isso tecnicamente é uma desobediência à ordem do rei, mas eles já estão próximos do porto, então não há perigo. Ao chegarem no barco, Akira fala que assim que chegarem ao destino, o primeiro passo será organizar as armas e, se possível, aumentar o nível de todos. Amélia pergunta se ele realmente quer ficar ainda mais forte, e Akira responde que nada é demais para garantir que será capaz de vingar o comandante Saran. Noite comenta que a cidade portuária tem um labirinto e que eles podem aumentar o nível lá. Como a viagem vai demorar alguns dias, tudo o que eles podem fazer é relaxar e aproveitar o tempo. Amélia parece empolgada com a ideia da viagem, imaginando o pôr do sol com Akira, o céu estrelado e outras cenas românticas que só existem na cabeça dela. Enquanto isso, Akira está lendo. Ela olha para ele e pergunta se ele vai ficar fazendo isso o tempo todo, mesmo estando em uma viagem. Akira diz que o pai dela deu alguns livros de presente antes da partida e que está com muita vontade de ler. Amélia diz que o pai dela é um idiota. Ao chegarem no destino, ela está decepcionada. A viagem que imaginou como algo tranquilo romântico virou apenas longas horas de leitura e silêncio. Enquanto ela tentava conversar ou admirar a paisagem, Akira estava sempre lendo ou dormindo. Eles chegam na cidade portuária de Ur, um lugar dominado pelo barulho dos navios e o cheiro de sal e ferrugem. Ali, apenas os humanos fazem o trabalho pesado, carregam caixas, consertam embarcações e cuidam de todo o serviço sujo, enquanto as outras raças apenas observam. Logo na entrada, Akira e o grupo são abordados por 3 valentões. Eles cercam o caminho e pedem para entregarem a Amélia para eles. Akira não fala nada, apenas age, enfrenta os 3 sem fazer muita bagunça, derrubando cada um deles com poucos golpes. Ele evita chamar atenção, mas percebe que os olhares ao redor não são amigáveis. Os humanos ali são desprezados e todos parecem achar que ele não deveria estar andando com os elfos. Noite observa tudo e admira a calma do seu mestre. Enquanto caminham, o povo da cidade começa a encarar Noite com muito medo. Gatos pretos são vistos como sinais de azar naquele continente, e cada passo deles chama a atenção. No meio da multidão, Akira percebe uma garota os observando, é a mesma menina que o encarava no reino humano. Sem dizer nada, ela apenas segue o grupo de longe. Depois de um tempo, eles chegam ao hotel e fazem uma refeição rápida. Quando sobem para o quarto, Amélia percebe que existem 2 camas desnecessariamente grandes. Ela olha para o Akira e sugere que os 2 durmam juntos em uma só. Akira fica visivelmente constrangido e diz que é melhor cada um dormir na sua. Mas Amélia insiste, rindo da reação dele. Noite apenas comenta que vai sair para fazer uma visita e deixa os 2 à vontade. Amélia vai tomar banho e quando volta percebe que Akira já está dormindo. Ela se aproxima e percebe que ele dormiu muito rápido, devia estar exausto. Então dá um beijo no rosto dele e deita ao lado. Mas Akira, na verdade, estava apenas fingindo dormir. Ele só queria evitar uma situação constrangedora, então ficou quieto até pegar no sono de verdade. É aquele ditado, carne só cai no prato de vegano. No dia seguinte, Noite volta bem cedo. Ele olha para os 2 e comenta que parece que se divertiram bastante ontem à noite. Akira não entende, mas percebe que Amélia está dormindo encostada nele. Logo depois, Noite avisa que vai chegar uma visita. Seu nome é Crow, um ferreiro que ele contratou ontem à noite. Crow chega logo em seguida, dizendo que o pesadelo de Adili o convocou, então não teve escolha a não ser vir. Amélia se espanta com o apelido do Noite e ele apenas explica que Crow é o melhor ferreiro do mundo e foi por isso que eles vieram para aquele continente. Amélia e Akira se apresentam.
Crow pede para ver a espada de Akira, e assim que a segura, nota cada detalhe. Isso ficou meio estranho. Bom, ele percebe que foi usada em batalhas pesadas e até reconhece que passou pelo grande labirinto de Kantinen. Akira pergunta se ele pode consertá-la. Crow diz que sim, mas precisa de orçamento e materiais certos. Aproveitando, Akira também pede 20 ferramentas de assassino feitas para arremessar. Crow olha para ele e diz por parecer inexperiente, provavelmente vai desperdiçar o potencial das armas que forem forjadas. Amélie o defende, mas Akira apenas concorda que Crow não está totalmente errado. Noite comenta que Crow pode ser um ferreiro agora, mas já foi membro do grupo do último herói e entende muito bem sobre combate. Crow entrega uma lista de materiais que precisa para o conserto da espada e para fabricar as ferramentas. Ele diz para chamá-lo quando tudo estiver pronto e leva a espada de Akira com ele. Noite comenta que apesar de rude, Crow é o melhor ferreiro do mundo e que não há ninguém mais confiável para esse tipo de trabalho. Akira concorda e pergunta onde pode conseguir os materiais e o dinheiro. Noite explica que basta caçar os monstros nos labirintos, guardar o que estiver na lista e vender o resto por moedas. Além disso, isso vai ajudar Akira a subir de nível. Ele então apresenta o Labirinto de Brute, o melhor lugar da região para isso. O problema é que o acesso é limitado por rank, mas Akira diz que vai dar um jeito. Amélia diz que vai sair um pouco, dizendo que precisa conversar com Crow. Akira pede para a Noite segui-la, enquanto ele vai verificar algumas coisas e depois seguir para o labirinto. Amélia encontra Crow em sua oficina e começam a conversar. Ela diz que sabe sobre o grupo do herói anterior, e apenas o herói e o Homem-Fera voltaram vivos da luta contra o Lorde Demônio. Crow acredita que ela veio brigar com ele por ter abandonado um dos elfos que morreu, mas Amélia nega. Ela quer ficar mais forte e conseguir lutar ao lado de Akira, sem ser um peso. Crow recusa, dizendo que todos os discípulos que teve acabaram fugindo ou desmoronando. Mas Amélia insiste, dizendo que não é igual a eles. Ela quer ser forte, porque quer permanecer com Akira. Nesse momento, Noite aparece. Crow olha para ele e diz que só aceita pedidos para consertar e forjar armas, nada mais. Mas Noite responde que foi exatamente isso que ele pediu. E a Amélia fala por conta própria, mostrando que não pretende desistir. Ele também diz para Crow parar de chamá-lo de Pesadelo de Ádila. Porém, Crow insiste, dizendo que ele é símbolo do medo que aterrorizou todos os Homens-Fera do continente. Amélia achava que o nome verdadeiro dele fosse Gato Preto, antes de ser Noite, e pergunta a origem do apelido Pesadelo de Ádila. Noite explica que há cerca de um século, Ádila era a cidade mais próspera dessas terras. O Lorde Demônio o enviou em uma missão para atacar o local, como resposta à invasão do território demoníaco. Tudo o que ele precisava fazer era emitir um aviso aos líderes da cidade. Mas, naquele dia, ele deixou que todos os instintos demoníacos dentro dele tomassem conta. Consumido pela destruição e pelo desejo de matar, Noite perdeu o controle. Ele destruiu mais do que precisava e não havia motivo algum para aquilo. Desde aquele dia, o povo passou a chamá-lo de Pesadelo de Ádila. E os gatos pretos se tornaram símbolos de medo e azar por toda a região. Enquanto contava, Akira ouvia tudo à distância, já que suas mentes estavam conectadas. Noite sabia disso e queria que ele ouvisse. Quando ele dizia que nada de bom aconteceria se continuasse vivo, era por causa daquele trauma. Aquele evento havia deixado marcas profundas em sua mente, e até hoje o fazia acreditar que ele não merecia perdão. Mas agora ele diz estar diferente. Enquanto servir ao mestre Akira, aquela história não se repetirá. Ele aceita os julgamentos, mas afirma que sua vida mudou, mesmo sem merecer. Crow, ouvindo tudo isso, diz que nunca guardou ressentimentos nem de Noite, nem do Lorde Demônio, porque não foram eles que mataram a sua irmã. Depois que Noite foi embora, a cidade estava destruída, e a sua irmã ficou ajudando as pessoas presas nos escombros. Mas um homem em uma carruagem passou por lá, destruindo tudo no caminho. Ele matou o inocente sem hesitar, apenas por medo de que Noite voltasse. Matou pessoas desesperadas por puro egoísmo. Esse homem se chamava Graham Cluster, da família real, o alvo da vingança de Crow. Amélia pergunta se ele conseguiu se vingar. Crow responde que não, porque sua irmã não gostaria que ele seguisse esse caminho. Além disso ter acontecido há mais de 100 anos. Amélia responde dizendo sentir pena da irmã dele, pois ele usa a memória da própria irmã como desculpa para fugir do mundo. Ele interpreta o que ela sentiria, mas na verdade só está fugindo de si mesmo. Crow, irritado, pergunta o que ela sabe sobre ele,
mas Amélia diz que entende, porque com ela foi o mesmo. Ela também ignorou seus sentimentos e se escondeu atrás da desculpa de fazer tudo pela sua irmã. Mas Akira a fez perceber que ela estava errada. Crow não aceita o que houve e manda os dois irem embora. Enquanto isso, Akira está procurando um labirinto. De repente, uma explosão toma conta da cidade. Um monstro gigante aparece e começa a matar as pessoas pelo caminho. O caos se espalha pelas ruas. Amélia e Noite correm para ajudar. Noite guia as pessoas para longe, enquanto Amélia parte para a luta. No meio da batalha, ela se depara com Auron III, o mesmo jovem que havia mandado Kilika entrar no labirinto desprotegida. Auron diz que serve ao Lorde Demônio e que recebeu ordens para poupar a vida dela. Antes que Amélia possa reagir, ele a leva à força. Akira, através da telepatia, pergunta à Noite o que está acontecendo. Noite rapidamente responde que a Amélia foi levada. Imediatamente, Akira começa a correr em direção à cidade, destruindo tudo que aparece pelo caminho. Monstros surgem por todos os lados, mas nada consegue pará-lo. Ainda assim, quando chega, ela já se foi. Tomado pela raiva, Akira invoca o Inferno das Sombras. A magia se espalha como se fosse uma tempestade negra, caçando e eliminando cada monstro ao redor, um por um. O chão se parte, as chamas das trevas engolem tudo à vista. Pela primeira vez, Akira sente uma emoção tão intensa que o consome por completo. Ele percebe que se tivesse vivido toda a sua vida no mundo original, nunca teria experimentado algo assim. Essa raiva mostrou que pela primeira vez, ele realmente amava alguém fora de sua família, a Amélia. Mas o poder era grande demais. Depois de liberar toda a energia, Akira cai de joelhos e desmaia. Após isso, Noite nota o excesso de poder atingido pelo Akira e corre para ajudá-lo. Novamente é preciso utilizar a mana de emergência para ele se recuperar, ativando a magia das sombras modo de recuperação. Noite leva ele para a casa de Crow, enquanto Akira estava desmaiado. Ele diz que Akira poderia ter perdido a vida, sua mana estava esgotada e ele ficou um dia inteiro inconsciente. Porém, a magia das sombras reabasteceu a mana dele e isso desafia toda a lógica, mostrando que suas habilidades possuem muitos segredos. Ele agradece Crow por ceder a cama e está disposto a resgatar a Amélia na base da porrada, sem planejar muito. Nitidamente, Akira está muito revoltado. Crow pede para ele se acalmar, pois entrar no reino demoníaco não é tão fácil, ainda mais sem armas. Ele diz que suas armas sumiram, mas Crow mostra que suas armas estão do lado dele. Essa falta de percepção só mostra que ele realmente não está calmo. Akira percebe que sua espada está bem pequena, parecendo um pirulito. Crow explica que armas menores são bem mais fáceis de ser usadas por assassinos. Akira agradece Crow por ter aprimorado os armamentos. Após isso, ele entrega um anel que guiará o Akira para quem ele deseja procurar, a Amélia. E foi feito pelo terceiro herói, que diz: "Eu serei o seu guia". Logo percebem que a Amélia não estava sendo levada para o reino demoníaco, e sim para o labirinto Brute. Então Akira e Noite partem. Noite diz para seu mestre ter cuidado como usa os poderes, pois se Akira morrer, ele também morrerá. Enquanto isso, Amélia se encontra dentro do labirinto com Auron. Ele diz que os demônios possuem um feitiço para controlar monstros, porém ele apenas paralisa as outras criaturas. Ela pergunta o porquê deles ainda estarem no labirinto. Auron responde que está esperando pelo seu chefe, pois ainda não possui as habilidades para usar teleporte. Ele percebe que Amélia está tentando ganhar tempo, mas isso não o incomoda, pois ele acredita ser páreo para o Akira, e acrescenta dizendo para ela ficar tranquila, pois o Lorde Demônio quer ela viva e bem. Akira e Noite estão próximos ao labirinto. Amélia está em um andar muito baixo, então eles devem se apressar. De repente, a menina que os seguia aparece, pedindo para que a levem ao lugar onde se encontra Amélia. Akira estranha ela ter essas informações, mas ela diz que usou a sua habilidade de rastrear odores. Seu nome é Lia Lagoon, a primeira princesa da nação Uruk, do povo Fera. Ela sabia que o Lorde estava atrás da Amélia, mas queria provas sólidas para o Akira acreditar. Ele usa sua habilidade para ter certeza e descobre que ela não está mentindo, porém acaba se deparando com algumas barreiras espirituais que impedem ele de usar suas habilidades. Ela revela que pode usar isso em outras pessoas também, o que pode ser útil para proteger o grupo de magia. O Lorde Demônio quer a princesa Amélia pela sua magia de ressurreição, então os três partem. Enquanto isso, Amélia questiona se os demônios já não são imortais. Auron diz que também não compreende os desejos do seu Lorde. Após isso, ele deixa claro que o Akira vai morrer nas mãos dele, e ela vai chorar como a Kilika chorou na morte do Leon. Por outro lado, Akira pergunta o que ele estava fazendo Hetze,
no dia que a encontrou. Ela diz que um slime consumiu a sua família e todos da vila. Alguém modificou o slime e o soltou na natureza, então ela estava procurando eles. A família real adotou ela pelas suas capacidades de proteção, então ela começou a pesquisar sobre as outras mortes por slime e descobriu que várias vilas foram consumidas, e essas vidas foram utilizadas no ritual de invocação do herói. Ela diz que a culpa não é deles, mas sim do rei e da princesa. Akira diz que não acredita nas palavras da realeza e busca vingança. Noite acrescenta dizendo que os demônios não buscam guerra há um século, e todos consideram eles como seres desprezíveis. Finalmente eles chegam no labirinto. Eles discutem o jeito mais rápido de chegar no andar da Amélia. Noite impede o Akira de usar a sua magia de sombra para não se esgotar, e diz que vai se transformar para agilizar o processo e dar uma carona, porém não garante que vai manter o controle, podendo acabar machucando o Akira e sendo consumido pelos seus instintos. Porém Akira diz que vai cuidar dele. Após Noite se transformar, ele segue aniquilando tudo pela frente. Akira chama pelo seu nome, fazendo ele permanecer no controle. Mentalmente, eles conversam sobre o que estavam discutindo antes. Noite explica que o primeiro Lorde Demônio atacou outras raças, como vingança por ter sido levado ao continente de Vulcano. A partir dessa época, o Lorde foi considerado a raiz de todo o mal, e será herói quem derrotá-lo. A raiz disso tudo é o preconceito contra a raça Demônio, que causou o assassinato da esposa do Lorde, que foi assassinada enquanto dormia, não por um herói, mas por algum tolo que queria chamar atenção. Antes disso, ele era gentil, amava sua família e seu povo. Akira acha uma história terrível, mas mesmo assim, ele ordenou o sequestro da Amélia, e vai pagar por isso. Porém, Noite diz que nem todos os demônios são iguais, alguns apenas querem paz. Eles encontram Amélia, Lia usa sua barreira para protegê-la. Por ter usado muito dos seus poderes, Noite diz que não poderá se mover por um tempo. Akira está disposto a proteger Amélia e deixa isso claro, mesmo Noite dizendo para Aurum que Akira deve ser levado vivo para o Lorde Demônio. Ele diz que as ordens que recebeu foram outras. Os dois começam a batalha, Akira dá seu melhor, mas continua sendo atingido diversas vezes. Mesmo Lia pondo barreiras no Akira, a lança do demônio é fortalecida, e se ela não tivesse colocado, apenas um golpe seria letal. Ele percebe que não acertou nenhum golpe em Aurum, então apela para sua magia das sombras, invocando diversas bestas que vão para cima dele. Então Aurum utiliza sua flauta para chamar outros monstros que estão sendo controlados. Lia usa sua barreira para proteger o Akira, salvando ele no último momento e matando os monstros. Aurum não tem mais para onde ir, mesmo assim Akira hesita em matá-lo. De repente, Mahiro surge de um portal, um demônio da segunda posição na hierarquia, bem mais forte que Aurum. Ele fica decepcionado pelo Aurum ter perdido para um humano. Akira se questiona se deveria ou não ter finalizado a batalha com sangue. Frente a frente com Mahiro, Noite diz para o Akira não batalhar com ele. É notável que seus poderes são superiores e Akira nota a pressão. Então, não pode se descuidar. Mahiro arremessa Aurum, dizendo que ele não está capacitado para lutar, e ele agradece. Mahiro começa o ataque, destruindo a barreira de Lia e fazendo com que o Noite perca o seu tamanho. Ele diz que seu foco não é Amélia, mas mesmo assim, lança um ataque contra ela chamado Marionete, que a desmaia, para provocar o Akira. Akira fica furioso e Mahiro diz que apenas facilitou para carregá-la na volta. Ele se sente intimidado com o olhar de assassino do Akira e mostra estar preparado para matá-lo a qualquer momento. Noite diz para o Akira não se desestabilizar emocionalmente. Por outro lado, Akira percebe que mesmo estando com muita raiva, ele não tem muitas chances e deve priorizar o salvamento da Amélia, não brigas. Mahiro não sabia que teria que intervir apenas para sequestrar uma princesinha. Para poupar a energia e o tempo de correr atrás do Akira, ele faz barreiras para impedir que ele saia. Sem a sua magia das sombras, ele está incapacitado de utilizar suas habilidades e lutar com toda a sua capacidade, o que deixa ele sem saída. Mahiro pergunta se o nome Oda Akira é escrito da mesma forma que o de Oda Nobunaga e pergunta se eles usam o mesmo kanji. Isso deixa claro para o Akira que seu oponente também veio do mesmo mundo que o dele, fazendo-o questionar por que Mahiro teria se aliado aos demônios. Mahiro, por sua vez, afirma sem hesitar que vai matá-lo e levar a princesa. Os dois começam os ataques. Mesmo exausto, o Akira utiliza o que resta da sua magia. Mahiro acha seus poderes interessantes, mas nota que ele está no modo econômico por estar sem mana. Mesmo querendo ver o Akira em seu poder máximo, ele não pode perder tempo, então ele vai acabar com isso tudo logo. Noite os interrompe dizendo que ele recuperou a sua mana. Após Mahiro perguntar se o gato negro está totalmente do lado do Akira, ele responde que sim, e não pretende mais voltar para o lado do Lorde Demônio. Mentalmente, ele diz para Akira que quer anular o pacto. Eles podem fazer isso se os dois quiserem, pois a única maneira deles saírem vivos é com o sacrifício do Noite.
Akira acaba recusando, falando alto demais. Mahiro nota que eles estão falando em segredo e diz que será a última conversa deles, então vai esperar que terminem. Os dois continuam discutindo e Akira diz que se fizerem juntos, eles possuem chances de vencê-lo. Eles confiam a vida um ao outro. Mesmo Noite dizendo para ele não fazer nada imprudente, ele teima. De repente, ele usa sua transformação para virar a única pessoa que pode rivalizar com Mahiro, que fica impressionado em estar de frente com o falecido sábio Saran Mithray. Noite diz não poder segurar essa transformação por muito tempo, e os dois têm que ser muito rápidos. Ele usa a habilidade do Martelo Celestial, que cairá sobre aquele que quer fazer mal ao seu mestre. Mahiro debocha do exagero, e o Martelo de Luz é bloqueado facilmente quando ele usa suas barreiras. Akira jurava que essa habilidade faria estrago. Após isso, ainda joga uma tempestade de raios em cima deles. Após vestir as suas sombras, o Akira parte para o mano a mano. Mesmo com a ajuda do Noite, o Mahiro consegue segurar os dois ao mesmo tempo. Enquanto batalham, Akira diz que se Saran ainda estivesse vivo, eles poderiam lutar juntos dessa maneira. Esse pensamento encheu ele com uma imensa tristeza e acabou atrapalhando na batalha. Noite diz que sua transformação está acabando, mas Akira responde que a luta terminará agora. Ao tentar utilizar suas barreiras, Mahiro não consegue e Akira debocha, mas não era essa habilidade que ele estava usando. Ele enfeitiçou a Amélia, fazendo ela atravessar o peito de Akira com suas próprias mãos. Desesperada, ela se desculpa e ele diz que não foi culpa dela. Noite percebe que se tratava do feitiço da marionete que ele tinha lançado antes nela, e Mahiro explica que tal habilidade pode extrair 100% do poder do alvo, até deixando ele mais forte. Akira continua lutando contra a morte, dizendo que não pode morrer agora. Ele não vai deixar Mahiro levar a Amélia, ainda tem que vingar a morte do comandante Saran e voltar para casa. Seu corpo reage, novamente utilizando sua magia das sombras, modo de recuperação. Mahiro percebe que ele é durão e tenta acertá-lo enquanto ele se recupera, porém a sua magia ricocheteia e a cura do Akira está completa. Ao levitar, ele ativa o seu modo de combate e uma voz diz que seu alvo é o demônio Mahiro Abi, artesão mágico. Ele fica arrepiado com o poder do Akira, mas quer destruí-lo logo. Curado, o Akira consegue lutar de uma maneira espetacular, prendendo ele em sua magia. Novamente, a voz diz para o Mahiro cancelar o feitiço lançado na Amélia, mas ele recusa, dizendo que não obedecerá a um humano, pois demônios são superiores. A voz diz que ele não deve subestimar os humanos. Mesmo que trabalho duro nem sempre recompense, Akira não desistirá. Irritado pelos sermões, ele tenta golpear a Amélia novamente, lançando espinhos em cima dela e prendendo as suas pernas. No último segundo, Akira a protege, e os dois são salvos pelo Crow, que desfaz a magia, e eles perguntam o que ele faz aqui. Por outro lado, Mahiro pergunta como Crow ainda está vivo, pois pensava que Homem-Esfera viviam apenas um século a mais do que os humanos. Ele responde que não está no auge dos seus poderes, porém não está fora de forma. Mahiro diz que isso é nítido, pois teve seu feitiço desfeito em um instante. Após dizer que os deixará ir, Crow responde que o favor é deles, já que Mahiro não possui chance contra todos. Lia não sabia que o Crow viria, mas ele afirma ter sido coincidência. Akira se impressiona com a fama dele, pois tanto Mahiro quanto Lia os conhecem, e ele desmaia por estar muito cansado. Após 3 dias desacordado, Akira desperta ao lado de Amélia e Noite. Ele diz estar feliz pela presença dela. Após Crow chegar, ele o agradece por ter salvo a vida deles. Ele pergunta por Lia, dizendo que precisa agradecê-la, mas Crow já enviou ela de volta para o Palácio Real. Ele é surpreendido pelos seus colegas, que conseguiram o encontrar. Eles dizem que possuem uma longa história. O grupo está subindo de nível muito bem, e foram encontrar o Crow para aprimorar os seus armamentos. Akira fica feliz por eles terem saído do palácio, pois as coisas já estavam fugindo do controle. Seu colega Kyosuke diz que Gilles controlou Asahina e o fez quebrar a maldição de todos. Asahina se desculpa, dizendo que mesmo estando sob maldição, deveria ter feito mais pelo Akira. A maldição do Kyosuke foi destruída pelo Akira, em seu encontro com a princesa no palácio. Ele não sabia de quem era, mas mesmo assim recebe agradecimentos. Kyosuke diz estar chateado pelo Akira ter ido embora sozinho, mas ele sabe que a situação não o permitia ficar. Enquanto jantam, Akira pergunta se está tudo bem Gilles estar longe do palácio. Ele responde que sim, pois já não é mais um cavaleiro. Ele foi demitido quando o rei notou que a sua ordem virou um incômodo. Asahina não via a hora de se encontrar com Akira e pergunta se podem seguir unidos. Noite se intromete e recusa, dizendo ser o único parceiro que seu mestre precisa. Os dois começam a discutir e Noite não gosta do tom do Asahina, como se já o conhecesse. Akira interrompe a discussão, dizendo estar aliviado por todos estarem bem, e pergunta qual o plano de todos dali em diante. Satou responde que o objetivo é derrotar o Lorde Demônio. Noite diz que essa ideia é um pouco absurda e todos se revoltam contra ele, por estar atacando o Asahina
Hina e Satou há um dia. Akira pede privacidade para o Noite, que mesmo contrariado se dispõe a sair. Ele pergunta o porquê desse objetivo, se querem virar lendas ou algo parecido. Satou diz que não, eles só querem algo para negociar com o rei de Hets e voltar para o mundo original. Shiori diz que se foram invocados por eles, podem ser enviados por eles. Por final, Satou quer saber se serão ajudados, pois todos sabem da força do Akira. Asahina implora para que Akira lute ao lado deles. Porém, há vários problemas nisso. Ele não acredita que haja meio de fechar um acordo com Hets, já que eles usam maldições para controlar as pessoas e até mataram o comandante Saran. Satou pergunta quais são os outros problemas que ele vê. Então ele lembra do sacrifício que Lia contou e das vidas consumidas como parte do ritual de invocação, mas não conta para os seus colegas, por achar que não é o momento certo. De qualquer forma, Akira é contra confiar na realeza. O grupo questiona quais outras escolhas eles possuem e se ele não quer voltar também. Amélia se sente mal ao ouvir que Akira quer voltar para casa, e isso está explícito em seu rosto. Enquanto isso, ele explica que demônios do segundo grau podem construir círculos de teleporte, e há uma chance disso poder levá-los de volta para o seu mundo. Alguma hora, ele irá à Terra dos Demônios para dar uma surra no Mahiro, mas há algo que ele precisa fazer antes. Asahina pergunta como podem ajudar, mas não há nada que eles possam fazer no momento. Akira deixa claro, mesmo se juntando a eles, ele não tomará conta de ninguém, por não ser babá de homem, e só faz as escolhas que dão melhores chances para ele voltar para casa. Ele nota Amélia saindo e se retira junto a ela. Geles diz que precisa discutir o pedido de armas com Crow e sai também. O grupo questiona as palavras do Akira, mas Satou continua achando que eles têm mais chances de voltar para casa ao lado dele. Yuki queria um pouco de comprometimento da sua parte, já que ele não demonstrou se importar muito. Mas eles sabem que isso é da personalidade dele. Akira só os acompanhará se provarem os seus valores, mesmo que seja difícil. Ele vai até Amélia. Ela diz estar triste, pois um dia eles terão que se separar. Mesmo sabendo o que vai acontecer, ela tem medo que esse dia chegue. Novamente, ela se desculpa por ter quase o matado, mas ele diz que não foi culpa dela. Mesmo quase tendo enlouquecido por achar que ele estava morto, ela ficou feliz que não. Além disso, quando voltar para o seu mundo, ele a esquecerá, mas pelo menos a cicatriz ainda estará presente. Ela se questiona quem pensaria isso por ser algo horrível. Akira diz não ser bom em aliviar dores com palavras, mas Amélia só quer ser importante para ele, mas ela não sabe se é, pois nem os olhos do mundo podem enxergar o coração de alguém. Além do mais, as pessoas podem mudar de ideia em um instante. Ele diz não saber o que realmente quer, mesmo não podendo prever o futuro. Os casais no mundo dele que juram ficar juntos para sempre usam a aliança no dedo anelar. Como um gesto de amor, ele corta seu dedo em formato de anel e diz que a ama. Se isso faz ela feliz, ele deixará cicatrizes em seu próprio corpo, sem problema algum. Ela o abraça carinhosamente, com os olhos cheios de lágrima, dizendo que o ama de um jeito que ele jamais poderia imaginar. Agora, os dois possuem essa cicatriz, e ele diz que tudo que puder realizar, fará. Ela quer que ele prometa que não vai morrer e esquecer ou deixá-la, e tenha olhos apenas para ela. Ele aceita os desejos dela, e os dois se beijam no penhasco.